Secretariado escolar. O bom aluno de curso à distância nunca se esquece que o objetivo central é aprender o conteúdo, não apenas para terminar o curso. Qualquer um termina, só os determinados aprendem. Lê cada trecho do conteúdo com atenção redobrada e não se deixando dominar pela pressa. Sabe que as atividades propostas são fundamentais para o entendimento do conteúdo e não realizá-las é deixar de aproveitar todo o potencial daquele momento de aprendizagem. Explora profundamente as ilustrações explicativas disponíveis, pois sabe que elas têm a função bem mais importante que embelezar o texto. São fundamentais para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. Realiza todos os jogos didáticos disponíveis durante o curso e entende que eles são momentos de reforço do aprendizado e de descanso do processo de leitura e estudo. Você aprende enquanto descansa e se diverte. Executa todas as atividades extras sugeridas pelo monitor, pois sabe que quanto mais aprofundar seus conhecimentos, mais se diferencia dos demais alunos dos cursos. Todos têm acesso aos mesmos cursos, mas o aproveitamento que cada aluno faz do seu momento de aprendizagem diferencia os alunos certificados dos alunos capacitados. Busca complementar sua formação fora do ambiente virtual, onde faz o curso, buscando novas informações e leituras extras, e, quando necessário, procurando executar atividades práticas que não são possíveis de serem feitas durante a aula, por exemplo, o uso de softwares aprendidos. Entende que a aprendizagem não se faz apenas no momento em que está realizando o curso, mas sim durante todo o dia a dia. Ficar atento às coisas que estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi aprendido. Critica o que está aprendendo, verificando sempre a aplicação do conteúdo no dia a dia. O aprendizado só tem sentido quando pode efetivamente. Conteúdo programático. Práticas do secretariado, administração escolar, manual da secretaria escolar, secretário escolar, seu perfil, papel e deveres, diário de classe, atas de resultados finais, requisitos legais de um secretário, o secretário escolar da rede pública e a secretária e suas interações. Práticas do secretariado. Compete ao secretário escolar: 1. Conhecer o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino. 2. Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas pela CED, que regem o registro escolar do aluno e a vida legal deste estabelecimento de ensino. 3. Distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretária aos demais técnicos administrativos. 4. Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada. 5. Organizar e manter atualizados a coleção da legislação, resoluções, instruções normativas, ordem de serviço, ofícios e demais documentos. 6. Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e conclusão de curso. 7. Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes. 8. Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados. 9. Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares. 10. Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por qualquer irregularidade. 11. Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informativo. 12. Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da escola, referente à sua estrutura e funcionamento. 13. Atender a comunidade escolar na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento desse estabelecimento de ensino, conforme disposições do regimento escolar. 14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria. 15. Orientar os professores quanto ao prazo de entrega do livro registro de classe, com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar do aluno. 16.
Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da Secretaria, quanto ao registro escolar do aluno, referente à documentação comprobatória de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação, reclassificação e regularização da vida escolar. 17. Organizar o livro-ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor competente a sua frequência em formulário próprio. 18. Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha a ocorrer na secretaria deste estabelecimento. 19. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função. 20. Organizar a documentação dos alunos matriculados nos ensinos extracurriculares. CELEM, atividades complementares nos contraturnos. CAIX, adequar conforme a oferta do estabelecimento. 21. Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da Secretaria Escolar quando solicitado. 22. Participar da avaliação institucional conforme orientações da SEED. 23. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias. 24. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar. 25. Participar das atribuições decorrentes do regimento escolar e exercer as específicas de sua função. Administração escolar. Tenha em mente os objetivos dos alunos, da escola e dos professores. Como conciliar tantos interesses em uma só administração? É possível atender a todos os envolvidos na comunidade escolar? Descubra a seguir. Liderar um sistema de administração escolar de qualidade e eficiente requer uma série de medidas que, combinadas, resultam com excelência no ensino. Mas engana-se quem pensa que a administração escolar deve focar seus esforços apenas nas atividades relativas à direção. Uma boa administração deve buscar como objetivo central realizar os fins educativos, e isso envolve desde as atividades meio até as atividades fim. O segredo, dizem os especialistas, está em medir a busca dos objetivos de todos da comunidade escolar, alunos, professores e escola. Assim, o administrador precisa procurar fazer uma utilização racional dos recursos que dispõe para a realização de todos os fins. Mas como conciliar tantos interesses em uma só administração escolar? É mesmo possível atender a todos os envolvidos de maneira exitosa ou essa seria uma utopia? A seguir, vamos mostrar como é possível criar e manter esse caráter mediador no conteúdo escolar, e assim conseguir dar um enfoque mais macro para as necessidades dos alunos, dos professores e da escola. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários abaixo. Boa leitura! Qual a função da administração escolar? Além de ser o responsável legal e administrativo do estabelecimento, o administrador escolar tem a missão de atuar junto ao corpo de professores e discente da sua instituição de ensino, coordenando as práticas pedagógicas, bem como acompanhando e analisando o desenvolvimento do currículo. De modo geral, este tem a função de diretor da instituição, que normalmente é um pedagogo com uma especialização incorporada ou não à licenciatura em pedagogia. A discussão acerca de administração escolar ganhou força depois da Constituição Federal de 88 e posteriormente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 96, que preconiza a gestão democrática da escola. Neste contexto, as administrações de ensino passaram a precisar definir normas para a realização de gestão democrática, em acordo com as peculiaridades de cada sistema, que envolve o favorecimento da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, a participação da comunidade escolar e local em órgãos de representação, como conselhos de escola e ou equivalentes. Gestão compartilhada e administração da equipe. A escola é um organismo vivo,
em que o diretor ou administrador é o personagem principal da gestão escolar, mas sempre envolvendo professores, coordenadores, alunos e pais, e extraindo suas ideias para encontrar um denominador comum e colocá-las em prática. Para a educadora paranaense Heloísa Luck, diretora educacional do Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, CEDAP, em Curitiba, e consultora do Conselho Nacional de Secretaria de Educação, CONSED, o paradigma de gestão educacional parte do pressuposto que a realidade escolar é global, intimamente interligada e dinâmica. Ela defende o estímulo à gestão compartilhada em diferentes âmbitos da organização escolar, para que nasça dali um ambiente favorável ao trabalho educacional que valorize os diferentes talentos e faz com que todos compreendam seu papel na organização e assumam novas responsabilidades. Dessa maneira, o diretor precisa fomentar projetos que incluam a participação mútua da escola e da comunidade e se alimentar de ideias de sua equipe através de debates e reuniões. A liderança precisa ser firme e buscar a união do time, sem se esquecer de que muitas opiniões diferentes potencializam a criatividade e podem trazer melhorias no processo do saber fornecidos pela escola, ou seja, é um fator positivo. Para o professor Henrique Paro, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na escola básica, o caráter mediador da administração escolar deve dar-se de maneira que tanto as atividades meio, como direção, serviços de secretaria, assistência escolar e as atividades complementares, como zeladoria, vigilância, atendimento de alunos e pais, quanto à própria atividade fim, que é a relação ensino-aprendizagem, predominante na sala de aula, estejam permanentemente impregnadas dos fins de educação. Caso contrário, o resultado pode ser burocratização da atividade escolar por inteiro. É o que acontece quando vemos a elevação dos meios à categoria do fim, além da completa perda de objetivos visados com a educação escolar. Corpo docente no fomento da aprendizagem. Colocando claros os objetivos educacionais da escola e a aprendizagem dos alunos no centro do objetivo de toda a comunidade, as expectativas dos profissionais com relação à educação permanecem elevadas, contribuindo para a construção que a Heloísa Luck chama de comunidade social de aprendizagem. Porém, em termos da rotina da educação infantil, existe uma preocupação grande em entender o que a criança nessa idade necessita e o que o adulto, o professor, acredita que ela necessita. A polêmica é grande quando se fala sobre o que é alienador para a educação de uma criança na primeira fase escolar de sua vida. Uma boa organização para a escola infantil irá dar valor ao desenvolvimento da criança. Dessa forma, ela poderá expandir a sua visão nos primeiros contatos e relacionamentos com as pessoas. Para tanto, é preciso que ela tenha um ambiente ideal à sua volta e que se sinta acolhida, feliz e em segurança, em um local propício para a construção de sua identidade. Eles precisam ser organizados de maneira que fomentem expressões, desenvolvimento da linguagem, convívio com diferentes personalidades, observando a construção da identidade da criança, a cooperação e a sua autonomia. O corpo de professores precisa ser agente direto na execução dessas metas, ao mesmo tempo em que a administração escolar deve atender-se para esses esforços e valorizá-los. É razoável, inclusive, premiar de alguma forma aqueles que se destacaram durante o ano letivo em sua determinada área. Assim, a equipe ficará sempre motivada a evoluir e a participar das decisões de forma democrática. Manual da Secretaria Escolar. Regularidade de estudos, do monitoramento e da avaliação das atividades realizadas pelos serviços de secretarias escolares, à luz da legislação educacional vigente. Procurando otimizar os trabalhos no âmbito das secretarias escolares, apresentamos o presente instrumento orientador. O Manual de Orientações Básicas das Secretarias de Unidades Escolares, um instrumento que define passo a passo as principais ações do cotidiano da secretaria escolar, com orientações que vão desde a organização do ambiente da secretaria até o desenvolvimento de todas as atividades de responsabilidade desse setor. Ressaltamos também conceitos e atribuições de cada servidor da secretaria escolar, bem como indicamos os procedimentos para cada documento escolar,
no intuito de auxiliar a equipe da melhor forma possível para atender com eficiência e competência ao aluno, ao professor e à comunidade. Secretaria Escolar. A Secretaria Escolar é a porta de entrada da escola para a comunidade externa. Ela é também a produtora e guardiã da memória e da documentação da escola, de seus alunos e professores, e garante o controle de toda a situação escolar, atendimento, qualidade dos serviços, pois dela depende o bom ou mau funcionamento da organização escolar. A Secretaria Escolar é um braço executivo da equipe administrativa e pedagógica. Ela é o órgão responsável pelos serviços de inscrição, documentação, correspondência e organização de processos referentes à legalização do estabelecimento de ensino e à vida escolar dos alunos, trabalhando coletivamente para a gestão administrativa e pedagógica da unidade de ensino. A Secretaria da Escola é o setor que tem como principal função a realização de atividades de apoio ao processo administrativo-pedagógico, onde se concentram as maiores responsabilidades relativas à vida escolar do aluno e da própria instituição. Para tanto, faz-se imprescindível que cada estabelecimento de ensino exista espaços físicos adequados destinados ao serviço da Secretaria. Mesmo as instalações mais simples devem acomodar os serviços em um local seguro e que possibilite o desenvolvimento do trabalho. A Secretaria da Escola constitui-se centro das atividades administrativas e pode ser considerada como base para uma eficiente gestão escolar. É de responsabilidade da Secretaria: 1. O registro da vida escolar do aluno. 2. O registro de pessoal. 3. A organização e manutenção dos arquivos e fichários que contêm a escrituração escolar. 4. A preparação das correspondências inter- e extraescolar. 5. A guarda de documentação, bem como do processamento das informações que circulam fora e dentro da escola. Secretário escolar. Para compreender a importância do secretário na vida da escola, é necessário percebê-lo como elo entre administrativo e o pedagógico. Aquele que escreve a história da instituição a partir da história do aluno. Aquele que articula, que se relaciona, transforma e contribui no dia a dia de forma silenciosa para a melhoria da escola. O secretário é um dos elementos a quem a direção delega poderes e tarefas. O pleno funcionamento da secretaria escolar está ligado diretamente ao perfil, à habilidade e à competência do profissional que responde por ela. O responsável pela secretaria deverá compreender seu trabalho para além da área administrativa. Afinal, ele é corresponsável pelo sucesso da ação escolar. No contato diário com alunos, professores, pais e servidores e comunidade, o secretário deverá desenvolver relações de respeito, de autoestima e de cidadania. Juntamente com seu diretor, responde administrativamente e legalmente pela documentação escolar. Para o bom desenvolvimento de sua função, será essencial a formação adequada, além de características como respeitar os outros e ser solidário, ser organizado e pontual, revelar facilidade em comunicar-se, saber redigir, estar aberto à aprendizagem e ser honesto. Competência profissional. Competência profissional é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessárias ao desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. São competências básicas do secretário: 1. Apoiar a direção da escola e assinar em conjunto com ela a documentação escolar expedida. 2. Responsabilizar-se pela escrituração escolar, conferindo-lhe fidedignidade e legalidade de acordo com a legislação vigente. 3. Organizar, coordenar, orientar e supervisionar a equipe da secretaria quanto à simplificação dos processos e métodos de trabalho, respeitando e valorizando as habilidades de cada um. 4. Utilizar instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos referentes ao preenchimento do diário de classe, pessoal, material, patrimônio e sistemas de informações. 5. Firmar-se na gestão escolar como elemento de ligação entre as atividades administrativo-pedagógicas, interagindo o corpo docente e participando das discussões para a elaboração do projeto pedagógico do plano de ação e do regimento interno da escola. 6.
prestar informações aos usuários. O secretário escolar terá sob sua responsabilidade a vida da escola, devendo, para tanto, receber, classificar e alocar toda a documentação da unidade escolar, mantendo atualizados os livros de registros, garantindo-lhes fidedignidade. Exercício da função. A função de secretário escolar será exercida por servidor da educação, efetivo do nível superior ou técnico, priorizando-se aquele com formação específica. Auxiliares de secretaria escolar. Sob a orientação do secretário, cumpre aos auxiliares de secretaria: 1. Organizar e manter atualizado a escrituração, os arquivos ativos e passivos, o fichário, a correspondência escolar e os registros dos resultados do aproveitamento escolar dos alunos. 2. Entregar na data prevista documentos solicitados. 3. Guardar sigilo sobre o conteúdo do documento e seu encargo. 4. Responsabilizar-se pela conservação e guarda dos equipamentos do setor, comunicando ao secretário a ocorrência de eventual dano, revisão ou conserto. 5. Solicitar ao secretário escolar em tempo hábil a aquisição do material necessário ao bom funcionamento dos serviços. 6. Receber com prestimosidade toda a comunidade escolar e repassar as solicitações ao secretário. 7. Realizar as demais atividades afins. Rotinas da secretaria. A secretaria é peça-chave da administração escolar, já que congrega uma equipe que colabora com a direção da escola numa ação centralizadora e abrangente, por seu relacionamento com todos os demais setores envolvidos no processo pedagógico e na vida escolar, organizando o ambiente de trabalho. Para o bom desempenho de suas atividades cotidianas, o secretário escolar deve: 1. Organizar os arquivos com racionalidade, garantindo a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional. 2. Manter em dia as coleções de leis, pareceres, decretos, regulamentos e resoluções, bem como as estruturas circulares, portarias, avisos e despachos que digam respeito às atividades da escola. 3. Manter o regimento da escola em local de fácil acesso para toda a comunidade escolar, dar visibilidade a concepções pedagógicas, a normas e a diretrizes da escola. 4. Atender com prestimosidade os alunos, professores e pais em assuntos relacionados com a documentação escolar e outras informações pertinentes. 5. Elaborar o cronograma das atividades da secretaria, torná-lo público e assegurar a racionalização do trabalho e sua execução. 6. Ter sob sua guarda e sua responsabilidade livros, documentos, materiais e equipamentos da secretaria. 7. Gerenciar os processos de matrícula e de transferência dos alunos. 8. Elaborar a comunicação externa. 9. Consultar e prestar esclarecimento aos órgãos do sistema de ensino quando necessário. 10. Elaborar instrumentos de controle e de gestão que contribuam para a melhoria e eficácia do serviço de escrituração escolar. 11. Registrar e tratar dados estatísticos, analisando-os e interpretando-os em tabelas e gráficos. 12. Manter o diretor informado sobre o prazo de validade dos atos autorizativos dos cursos, respeitando os prazos de solicitação de renovação estabelecidos em 120 dias antes da data de expiração dos atos. Respectivo número 485 de 2009, CEE-PA. 13. Lavrar atas de resultados finais e de outros processos de avaliação. Importante. 1. Realizar registros na documentação geral da escola e do aluno de forma legível, sem rasuras, falsificações e correções, assegurando assim a confiabilidade dos documentos. 2. Consideram-se incorreções, divergência entre nomes, datas, locais lançados nos documentos escolares, abreviações de nomes e lançamentos de frequência e notas equivocadas. 3. Consideram-se falsificações, adulteração de dados escolares. 4. Consideram-se rasuras, riscos, corretivos e raspagens sobre a escritura ou sobre os dados da escrituração escolar. Recomendações importantes. 1.
Transcrição fiel do documento originário. 2. Documento legível, sem rasuras e correções. 3. Espaços não preenchidos dos documentos escolares devem ser encerrados com um traço para evitar falsificações. 4. Espaços destinados a observações devem ser registrados as informações mais significativas, não previstas no formulário. 5. Documentos oficiais da escola serão assinados pelo diretor e pelo secretário habilitado para a função, com os respectivos carimbos. 6. Responsabilidade e competência na assinatura do documento escolar. 7. Manter cópia do documento expedido. 8. Manter livro de controle para entrega de documentos. 9. Documentos pessoais em original não devem ser retidos na escola. Legalização das instituições de ensino. Para funcionar, as escolas devem ter seus cursos autorizados ou credenciados. Sem a regularização, o trabalho escolar fica sem legalidade e os documentos escolares sem valor. Uma das funções do secretário escolar é estar atento quanto aos prazos de validade dos atos de legalização das escolas, comunicando esses prazos ao diretor. O Conselho Estadual da Educação elaborou as resoluções nº 485 de 2009, que orientam o credenciamento de instituições escolares e autorização ou renovação de autorização de cursos. Organização e funcionamento de uma secretaria escolar. Para a melhor organização da secretaria, o secretário, juntamente com os auxiliares, deverá: a. Confeccionar um mural para fixar os seguintes documentos. 1. Horário de atendimento da secretaria com escala de servidores. 2. Horário de aulas dos alunos, bem como o horário de entrada e saída dos alunos. 3. Cópia da Lei de Criação para escolas públicas. 4. Calendário escolar padrão da SEDUC. 5. Cópia da resolução do CEEPA, que autorizou e ou renova a autorização dos cursos que estão sendo oferecidos pela unidade escolar em que estão em vigência. B. Organizar uma pasta com todos os atos de regulamentação da unidade escolar, curso. Sugerimos que os atos devem ser disponibilizados de modo que ao final da pasta esteja mais antigo e ao início os mais recentes, contendo em ordem cronológica decrescente. 1. Lei de Criação. 2. Portaria de Credenciamento. 3. Resolução e parecer do CEPA, que autoriza os cursos ofertados. 4. Planta baixa do prédio. 5. Histórico da escola. 6. Outros documentos que fazem parte do histórico da escola. C. Encadernar ou abrir uma pasta catálogo com estruturas curriculares adotadas pela unidade escolar. Atenção! A estrutura deve ser organizada de ordem cronológica, sendo que as estruturas curriculares vigentes devem vir em primeiro lugar. D. Organizar uma pasta catálogo contendo a legislação educacional, leis, pareceres, instruções normativas e resoluções normativas do CEPA. É importante que cada ato revogado seja registrado em destaque o ato que revogou. E. Manter os documentos. Regimento escolar, padrão SEDUC e procedimentos para matrícula e orientações gerais em local acessível, para facilitar as consultas por parte dos servidores do setor e da unidade escolar. Lembre-se que o regimento escolar é a lei maior da escola. Arquivo escolar. É o lugar onde se guarda documentos de maneira que possam ser encontrados com facilidade. É o conjunto ordenado de papéis que documentam e comprovam o registro dos fatos relativos à vida escolar dos alunos e da instituição de ensino. O secretário escolar é responsável pelo arquivo, devendo organizá-lo de forma que possam ser consultados com facilidade. Uma das condições exigidas para a regularização da instituição de ensino é a existência de arquivos, que se organizará em 1. Arquivo ativo. Documentos em curso, ou que mesmo sem movimentação, constituam um objeto de consultas frequentes. Também denominado como de movimento, que contém todos os documentos dos alunos matriculados no ano em curso, bem como os que dizem respeito aos estabelecimentos de ensino. 2. Arquivo intermediário. Documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesses administrativos, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.
3. Arquivo passivo. Conjuntos de documentos de valores históricos, probatório ou informativo que devem ser definitivamente preservados e que contém as pastas dos alunos transferidos ou concluintes. Arquivo escolar. O que contém? Arquivo ativo. 1. Pasta individual do aluno contendo requerimento de matrícula do ano em curso, ficha de matrícula, certidão de nascimento ou casamento, ficha individual, histórico escolar, quando houver estudos anteriores, declarações, foto 3x4, título de eleitor, quando maior de 18 anos e com comprovação de voto da última eleição, contrato de prestação de serviços educacionais, quando dá, todos os documentos indicados no arquivo ativo, relativos aos anos anteriores, instituição privada, atestados médicos, quando houver, requerimentos diversos, qualquer outro documento referente à vida do aluno conforme as normas da instituição, relatório anual das atividades, censo escolar, diário de classe, calendário escolar do ano letivo em curso, livro de matrícula quando esta não for informatizada, livro para registro de certificados e diplomas, livro para registro de atas e resultados finais e atas especiais, pasta contendo a legislação do ensino atualizada, pasta de correspondência recebida e expedida, regimento escolar, projeto pedagógico, plano de trabalho anual, registro de frequência pessoal. Arquivo passivo. Todos os documentos indicados no arquivo ativo relativo aos anos anteriores. Condições para funcionamento. Instalações e materiais. Instalações. Boa iluminação, espaço arejado e adequado, segurança contra roubos, violações e incêndios. Materiais e equipamentos. Pastas suspensas, pastas A a Z, material de expediente, arquivo de aço ou madeira com gavetas, estante com porta, estante de aço ou madeira sem portas, mesa e cadeira, computador, impressora, copiadora, telefone e fax, internet. Organização. O arquivo deve ser organizado de forma a possibilitar o fácil acesso aos documentos. Sugere-se que a organização dos documentos se faça por nível, modalidade, período, série ou círculo e por ordem alfabética. O uso de cores para distinguir os documentos facilita o manuseio e a identificação dos mesmos. Pessoal. Profissionais habilitados e auxiliares que denominem a técnica da catalogação, classificação e arquivo. Arquivista, que poderá ser o próprio secretário ou um de seus auxiliares. Atenção! O profissional deverá estar preparado para identificar os documentos, assim como o momento de passagem do documento do arquivo ativo para o arquivo passivo. O acesso à escola. Matrícula. Matrícula é o processo pelo qual se efetiva o vínculo do aluno com a instituição e será realizada pelo pai ou responsável quando se trata de uma criança menor de idade. A matrícula é exigida para o acesso de todos os alunos em qualquer nível ou modalidade de ensino. Fique atento às diretrizes emanadas pelo SEDUC e CE. 1. Faça uma análise criteriosa dos documentos apresentados no ato da matrícula. 2. Realize um levantamento dos alunos com disciplinas em progressão parcial, dependência. 3. Analise os currículos de alunos transferidos, sujeitos à realização de adaptações de currículo. 4. Informe a equipe pedagógica da unidade escolar da relação de alunos que deverão cumprir adaptações, dependências e etc. 5. Faça um levantamento da documentação pendente de alunos com matrículas condicional, ressalva, para proceder à cobrança destes documentos, histórico escolar. Atenção! 1. Tem direito à dispensa de educação física alunos que comprovarem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maiores de 30 anos, aluna que tenha filho, aluno que esteja exercendo o serviço militar e ainda com afecção ou doença comprovada por atestado médico. Neste caso, o comprovante de dispensa de educação física será arquivado na pasta do aluno. 2. Aluno sem a conclusão do ensino fundamental não poderá ingressar ao ensino médio, regimento escolar. 3. Alunos com idade inferior a 15 anos no ensino fundamental e 18 anos no ensino médio
Não poderá realizar exame de comissão permanente de avaliação. 4. Não há circulação do estudo do EJA para ensino regular e vice-versa, no ano letivo em curso. Escrituração escolar e a sua importância. A escrituração escolar é importante, porque registra todos os fatos relativos à vida escolar dos alunos e da instituição de ensino. Portanto, os procedimentos deverão estar obrigatoriamente registrados em livro próprio. O setor responsável pela escrituração escolar é a secretaria, a quem cabe registrar as ocorrências de acordo com a ordem e sequência dos acontecimentos, para que sirvam de documento comprobatório do tempo. O trabalho de escrituração deve ser realizado com cuidado para evitar equívocos e assegurar a sua fidedignidade. A fidedignidade da escrituração escolar é uma questão de responsabilidade. Escrituração escolar. Registro sistemático relativo à escola e a cada aluno com o objetivo de assegurar e identificar a regularidade e autenticidade da vida escolar. A escrituração conta com a vida da escola e do aluno. Permanecerá através do tempo, dando autenticidade legal tanto à instituição quanto à vida escolar do aluno. Irregularidades na documentação escolar podem ser facilmente identificadas. Lacuna no histórico escolar do aluno por ausência de algum dado não informado, documentos com emendas, rasuras ou incorreções, documentação incompleta na ocasião da matrícula, declaração expedida comprovando a aprovação do aluno sem, no entanto, o mesmo ter logrado êxito, registros inadequados relativos à vida escolar dos alunos, expedição de certificados ou diplomas por instituições não credenciadas ou cursos não autorizados ou reconhecidos, ausência de disciplina da Base Nacional Comum, carga horária abaixo do mínimo exigido pela LDB, 800 horas ano, para a educação básica, carga horária abaixo da aprovada no projeto do curso para a educação profissional, ausência das assinaturas do diretor e do secretário, divergência nas assinaturas, falsificação, falsidade ideológica, assumir como sua a função de outra pessoa, ausência de data da expedição do documento, ausência de ano de conclusão dos cursos. Transferência. A transferência é a passagem do aluno de um para outro estabelecimento de ensino ou de uma habilitação para outra. O histórico escolar pode conter falsidade ideológica. Caso haja alguma dúvida quanto à legitimidade, ao receber o documento de transferência do aluno, mantenha contato com a SEC, da unidade escolar de origem, ou com o CE, para averiguar a fidedignidade da assinatura e a situação legal da instituição de origem do aluno. Casos de transferência. A transferência poderá ocorrer em 3 momentos distintos. 1. Durante o ano letivo. 2. Após o término do ano letivo. 3. Ex officio. 1.1. Quando a transferência ocorre durante o ano letivo, deverá ser observado com atenção o preenchimento do histórico escolar das séries, etapas e níveis, no qual constará a expressão cursando no espaço devido, que apontará os resultados parciais, respeitando a base nacional comum e também a parte diversificada. 2.1. Quando a transferência ocorrer após a conclusão do curso letivo, a escola de origem expedirá o histórico escolar devidamente preenchido com as especificações cabíveis e acompanhado do certificado de conclusão do curso quando se tratar de educação profissional. 3.1. A transferência ex officio será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano, independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante de requerida em razão da comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para a localidade mais próxima desta. Currículo. Base Nacional Comum. Artigo 26 da LDB. O conceito de currículo escolar abrange o conjunto de atividades educativas nucleares desenvolvidas pela escola. Significa todas as atividades educativas planejadas e executadas pela escola, visando ao desenvolvimento completo e harmonioso da personalidade integral do educando. É o caminho que a escola oferece aos seus alunos, a fim de que sejam alcançados os objetivos da educação.
O currículo compreende base nacional comum e uma parte diversificada. A transferência é feita considerada a base nacional comum. A parte diversificada atenderá às particularidades locais e regionais, e ainda aos interesses da escola e sua comunidade. Atenção! A partir da quinta série, sexto ano, é obrigatória a inclusão no currículo de uma língua estrangeira. O ensino religioso é obrigatório no ensino fundamental para uma escola pública e optativa para o aluno. Documentos escolares. Os documentos escolares administrativos e de gestão devem estar sob a guarda e responsabilidade da Secretaria da Educação. Os documentos escolares são caracterizados como eventual e permanente. 1. Documento eventual. É aquele que tem vida curta e serve apenas para documentar e comprovar um fato eventual e circunstancial. Após o seu uso, será arquivado como cópia para o interessado. Exemplo, declaração, portaria disciplinar, etc. 2. Documento permanente. É aquele que garante indefinidamente a identidade de cada aluno, a regularidade e a autenticidade de sua vida escolar e não poderá ser descartado ou inutilizado. 3. Se, entretanto, por necessidade de espaço, precisar ser incinerado, deverão ser antes microfilmados, conforme o Decreto Federal nº 1799, de 30 de janeiro de 66. No entanto, procede-se aos registros conforme anteriormente indicado. Exemplo, histórico escolar, livro de matrícula, caso não seja matrícula informatizada. Lembrete. Compõe a vida escolar do aluno os documentos que são guardados na pasta individual anteriormente citada. A pasta individual será organizada por série, ano, modalidade ou nível, turma, turno e por ordem alfabética. Saiba mais sobre os documentos escolares. Dados essenciais. 1. Ficha de matrícula. É um documento individual que será preenchido no momento em que é efetivada a matrícula do aluno na escola. Deverá conter todos os dados pessoais do aluno, inclusive endereço completo, telefone e e-mail. Atenção! A partir de 2005, a ficha de matrícula deverá trazer campo para indicar cor e raça. Ficha individual. É um documento anual obrigatório, no qual deverá constar ano civil, nome do aluno, série ou ano, etapa, nível, turma e turno que está cursando, indicando nota, conceito ou resultado da avaliação diagnóstica, média para aprovação e ainda a apuração anual de frequência do aluno. Deve conter espaço para dados pessoais, tais como filiação e endereço, e para as observações e ocorrências quando se fizerem necessário. Além disso, deve conter registros das doenças que exijam o conhecimento e encaminhamentos das escolas, como diabetes, pressão alta, epilepsia, doenças do coração, alergias, etc. O resultado final, rendimento e frequência, será transcrito para as atas de resultados finais e para o boletim do aluno, conforme o sistema de avaliação adotado pela escola e indicado no projeto pedagógico e regimento escolar. Não existe modelo padronizado para a ficha individual. A escola tem autonomia. Forma de organização. Por ordem cronológica das datas dos documentos. Histórico escolar. É o documento individual do aluno que registra toda a vida escolar do aluno, indicando as séries, anos, ciclos ou etapas cursadas, o rendimento e a frequência. Este é também o documento oficial para efeito de transferência. Da instituição de ensino. Indicar o nome e endereço completo da instituição, mantenedor, parecer, resoluções ou portaria de credenciamento e autorização de cursos com data de validade. Do aluno. Registrar o nome completo do aluno conforme certidão de nascimento ou casamento, filiação nacional, naturalidade, data de nascimento, RG, quando houver. Da organização. Registrar a ordenação e a sequência das séries, ciclos, níveis, por ano, currículo desenvolvido, base nacional comum e parte diversificada, carga horária anual ministrada, frequência e resultado da aprendizagem expresso em notas, conceitos ou menções, conforme sistemática de avaliação adotada. Do espaço reservado às observações. Procedimento de regularização da escola, promovido pela instituição, quando houver,
indicando sua fundamentação legal, bem como sugere-se que indique o critério de avaliação adotado. Das assinaturas. Datar e assinar, diretor e secretário escolar, indicando os números das respectivas portarias do órgão competente, com nomeação específica para a função. Declaração. É o documento eventual que atesta o resultado final obtido pelo aluno para efeito de matrícula, até a emissão do histórico escolar. Pode servir também como atestado de matrícula ou outra finalidade. Certificado ou diploma. É o documento que comprova a terminalidade do nível ou modalidade de ensino. Forma de organização. Por ordem cronológica e arquivada na pasta do aluno. Atenção! Expede-se certificado para os alunos concluintes do ensino fundamental e médio nas modalidades regular e educação de jovens e adultos e do curso profissional de formação inicial e ainda para a conclusão de módulos de cursos profissionais de níveis técnicos. Expede-se diploma para alunos concluintes de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou para concluintes de formação mínima para o exercício do magistério, ofertado na modalidade normal. Somente escola credenciada com curso autorizado pelo CEE pode expedir certificado e diploma. Documentos de gestão escolar. Projeto pedagógico. O termo proposta pedagógica foi introduzido pela LDB 9394 de 96, indicando o princípio da autonomia e estabelecendo que a construção da proposta é uma tarefa coletiva, na qual deve colaborar representantes da comunidade escolar, incluindo-se nela o segmento familiar, respeitadas as diretrizes e normas do sistema de ensino, artigo 13 e 14, incisos 1 e 2 e artigo 15. O projeto pedagógico PP trará a concepção pedagógica que orientará a ação educativa da escola. Ele definirá os rumos, a intenção e os processos que a escola utilizará para alcançar suas metas. O PP é um projeto político de gestão de longo prazo. Para facilitar o conhecimento da execução das metas e dos objetivos propostos, desdobrar-se-á em planos de ação, PA. Para garantir legitimidade, participam da elaboração do PP representantes de todos os segmentos da escola. Regimento escolar. O regimento escolar, RE, é a lei maior da escola. Representa um pacto educativo que se firma entre o sistema estadual de ensino, a escola e a família, devendo ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. É, na verdade, o código de ética que norteará as relações dentro da escola. Nele estarão estabelecidos a estrutura organizacional da instituição, o regime de trabalho, regime didático, normas de convivência social, aí incluídos os direitos, deveres e penalidades. Plano de ação. O Plano de Ação, PA, é um instrumento de planejamento que viabilizará a execução do projeto político-pedagógico, ano a ano. Nesse sentido, o PA indicará objetivos e metas a serem alcançados pela escola no ano. Como instrumento de planejamento, viabilizará o acompanhamento e a avaliação da execução do projeto pedagógico, possibilitando os ajustes necessários. O PA é um projeto operacional. O PA selecionará as metas a atingir a cada ano. Por isso, deverá ser elaborado com a participação de todos, professores e demais educadores que fazem a escola. Diário de classe. 1. É um instrumento de gestão e de escrituração da escola, que acompanha e controla o desenvolvimento da ação do professor. Relaciona todos os alunos matriculados por série, ano, ciclo ou etapa, turno e turma. Registra o rendimento escolar, frequência, conteúdos programáticos, dias letivos, feriados e cargas horárias. 2. Em hipótese alguma, o diário de classe poderá ser retirado da escola e levado para outros locais. É um documento de registro e deve ter sua autenticidade resguardada, devendo ser portado exclusivamente pelos professores e pelo secretário escolar. Ao final de cada aula ministrada, o professor registrará e aporá sua assinatura. 3. Em nenhuma hipótese, o professor registrará nome de aluno no diário de classe. Essa é uma prerrogativa exclusiva do secretário escolar. 4.
As atribuições relativas ao preenchimento de dados obrigatórios do diário de classe são exclusivos de 2 profissionais, do professor e do secretário. Cada um fará as anotações e o lançamento de suas responsabilidades, não interferindo no campo do outro. 5. Ao técnico em educação caberá orientar o correto preenchimento, vistoriar e assinar. 6. Antes do início do ano letivo, é conveniente que o diretor e o secretário e os técnicos promovam uma reunião com os professores sobre o registro dos diários de classe e a forma como estarão organizados e disponíveis no dia a dia. Secretário escolar, seu perfil, papel e deveres. O secretário escolar, como profissional de gestão administrativa, deve ordenar as diversas atividades do trabalho e da secretaria escolar, organizar o ambiente e administrar coerente e conjuntivamente os aspectos administrativos, econômicos e de relação humana, empregando de forma adequada e segura recursos materiais e humanos colocados à sua disposição, como as seguintes competências administrativas: distinguir os fundamentos, os objetivos, a estrutura, a organização e funcionamento da secretaria escolar e da unidade escolar. Avaliar e organizar informações, estruturando-as de forma a suprir a necessidade da unidade escolar e demais órgãos da Secretaria do Estado de Educação. Elaborar manuais e rotinas de trabalho, deliberando os métodos particulares de execução a serem aplicados. Organizar organogramas e funcionogramas, tendo em vista as incumbências da função e os limites de responsabilidade. Preparar plano de distribuição de trabalhos, acompanhar a qualidade da execução e observar prazos. Organizar serviços específicos a serem executados. Organizar formalmente publicações digitais e outros informes para divulgação. Identificar a importância e as formas de organização às atividades de arquivamento. Elaborar instruções disciplinadoras sobre o sistema de arquivo, particularizando acesso, guarda e destruição. Qualificar documentos em conformidade com a origem da operação. Organizar e manter arquivos de documentos. Dimensionar e organizar espaços físicos, instalações e equipamentos destinados à secretaria escolar. Interpretar exigências e formalidades da legislação educacional. Acompanhar documentalmente o processo de matrícula e avaliação. Utilizar aplicativos de informática. Diagnosticar a necessidade de programas de capacitação, reciclagem, treinamento e desenvolvimento de pessoal administrativo. Receber, classificar, registrar, distribuir, acompanhar, multiplicar documentos, livros técnicos, legislação, boletins, informativos e manuais. Elaborar relatórios encaminhando-os aos responsáveis. Interagir com os demais órgãos da unidade escolar e da Secretaria de Estado de Educação. Elaborar relatórios sobre os resultados envolvendo a avaliação de novas tecnologias administrativas. As responsabilidades do secretário escolar incidem sobre a unidade escolar como um todo: grupo técnico-pedagógico, corpo docente, grupo de apoio operacional e corpo discente. Qualidades a serem consideradas na ação administrativa de um secretário são: capacidade de liderança, capacidade de articulação, capacidade de decisão e capacidade de delegação de responsabilidades. O secretário escolar, como líder, deve ser executivo, motivador, avaliador, controlador, coordenador, mediador e orientador. Como o secretário escolar é o responsável legal pela gestão da secretaria escolar, tendo por responsabilidade a escrituração e expedição de documentos escolares, autenticando-os pela aposição de sua assinatura, bem como a guarda e inviolabilidade dos arquivos escolares pelos registros de todos os atos escolares. A ética profissional no trato de todo esse trabalho administrativo é importantíssima. O padrão ético profissional é definido a partir da compreensão da pessoa e sociedade. 1. A ética profissional evidência. 2. Importância e valores. 3. Compromissos e postura ética. 4. Relação pessoa-sociedade. 5. Caráter moral do ato profissional. 6. Concepção de pessoa-sociedade. 7. Falar sobre ética é falar sobre responsabilidade, deveres e condutas inerentes à profissão. 8.
Ética é estar de acordo com os padrões de sua profissão. 9. Ter responsabilidade. 10. Regra moral que todo profissional deve ter. 11. Compromisso de vida com a vida. Diário de classe. O diário de classe, ou caderneta, como também é conhecido, é um instrumento de trabalho fundamental no dia a dia de um professor, assim como para a escola e orientação dos alunos. Trata-se de um documento que comprova a presença do aluno em sala de aula, além de abrigar os registros de que foi trabalhado em classe. A caderneta também pode conter relatórios de comportamento, datas para entrega de trabalho e outras observações. O preenchimento de um relatório escolar pode variar de acordo com a instituição na qual você trabalha. Certamente, a escola oferecerá a todos os docentes um modelo preparado. Há algumas regras básicas que podem ajudar no preenchimento do diário de classe de maneira generalizada. Por isso, reunimos nesse post informações importantes sobre o assunto. Acompanhe. 1. Organize o diário de classe por ordem alfabética. A dica mais básica e que pode facilitar bastante a vida de qualquer professor ou pessoa que tiver acesso ao relatório escolar é organizá-lo em ordem alfabética. Considere que algumas turmas são grandes e numerosas. Logo, o controle dos alunos pode ficar complicado se o diário de classe não tiver um nível de organização. A ordem alfabética não deve se limitar ao primeiro nome, mas deve abranger o sobrenome dos alunos. Isso também ajudará o professor a encontrar mais facilmente os estudantes que tenham o mesmo nome. Sabemos que alguns nomes são muito comuns, de modo que os sobrenomes serão o diferencial nesse cenário. 2. Crie um espaço para datas caso não exista. Outro ponto essencial para o preenchimento e organização do seu diário de classe são as datas. Normalmente a caderneta vem com esse espaço definido. Porém, caso não aconteça, não se esqueça de reservar um cantinho para elas. As datas dos dias das aulas são fundamentais para que o professor consiga se orientar a respeito da matéria dada, acerca das faltas dos alunos e também dos feriados daquele mês. 3. Crie um sistema de códigos para seu preenchimento. Muitas vezes, para que o relatório escolar não seja muito extenso, as tabelas oferecem espaços limitados para o preenchimento das informações. Como nem tudo pode ser preenchido com um X, o professor certamente terminará o semestre atrapalhado. É interessante elaborar um sistema de códigos para esse preenchimento. As letras ou símbolos específicos podem sinalizar uma falta, desistência do curso, transferência de turma ou mesmo casos específicos como doença ou outras questões. Você pode colocar uma legenda na capa da caderneta para não esquecer o sistema de códigos posteriormente. 4. Evite rasuras no relatório escolar. O diário de classe não deve conter rasuras. Portanto, o principal cuidado ao preenchê-lo são os possíveis erros. É indicado que o professor preencha os relatórios finais e as demais informações o mais próximo possível do final do período. As faltas também podem ser anotadas previamente a lápis. Assim, caso alguma falta seja abonada, o diário não será rasurado. No mais, esteja sempre atento às regras da instituição, para que o preenchimento do relatório escolar não tenha equívocos. Atas de resultados finais. Documento coletivo de escrituração escolar da turma que legitima a vida escolar do estudante, sendo a base para a expedição do histórico escolar e guia de transferência. Deve conter o resultado obtido para cada estudante dos diversos componentes curriculares ao fim do ano, semestre, etapa letiva, de acordo com o regimento escolar vigente, consignando a situação final do estudante. A. Aprovado. B. Aprovado em regime de dependência, quando for o caso. C. Aprovado pelo conselho de classe. D. Reprovado. E. Transferido. Ou F. Abandono. Atenção! 1. A ata de resultados finais deve ser elaborada pelo secretário escolar, chefe de secretaria, em conformidade com a relação nominal dos estudantes, na ordem que aparece no diário de classe. 2. A nomenclatura das áreas de conhecimento ou componentes curriculares deve ser registrado conforme o estabelecimento da matriz curricular aprovada. 3. Os espaços em brancos devem ser anulados. 4. Deve ser conferida e assinada pelo diretor e pelo secretário escolar, chefe de secretaria, cabendo-lhe inteira responsabilidade por estes atos. Requisitos legais de um secretário. O secretário de escola credenciado deve ser portador do registro de secretário, instituído pela portaria ministerial,
número 1960, de 20 de novembro de 54. Já nessa época, foram estabelecidas condições para a obtenção desse registro, entre elas a de preparação em curso específico, supervisionado pela antiga diretoria do ensino secundário. Atualmente, compete aos estados, através dos Conselhos Estaduais de Educação, fixar normas específicas a esse respeito, através de resoluções. Essas, em geral, determinam que a função de secretário de estabelecimento de ensino fundamental e médio deve ser exercida por pessoas habilitadas em curso específico de formação de secretariado e portadora de registro profissional em algum órgão próprio do MEC. Prevê-se exceções a essas normas em locais onde haja carência de pessoas habilitadas. Nestes casos, a função de secretário pode ser exercida por professor primário que preencha as seguintes condições: 1. Tenha título de professor expedido por estabelecimento credenciado. 2. Tenha curso de treinamento ou aperfeiçoamento de secretário. E 3. Seja aprovado em exame de suficiência. Preenchidas essas condições, é fornecida ao candidato a função de uma autorização a título precário, após prova de conhecimentos específicos. O secretário escolar da rede pública. Sendo peça-chave para a administração escolar, o secretário coordena uma equipe que colabora com a diretoria da escola. Uma síntese das atribuições do secretário seria: responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da secretaria, zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares, manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar e o resultado das avaliações dos alunos, manter atualizados o arquivo da legislação e os documentos da escola, inclusive dos ex-alunos, compatibilizar o histórico de escolar, adaptação, manter as estatísticas da escola em dia. As atividades da secretaria envolvem também as 3 áreas de responsabilidade do quadro a seguir. Atribuições de uma secretária de escola. Expediente. Prepara, redige e expede correspondência administrativa, ofícios, requerimentos, cartas, atas, circulares, relatórios, editais, memorandos, ordem de serviço, etc. Arquivo. Classifica e guarda documentos de escrituração escolar, correspondência, dossiês de alunos, cadastro de professores, legislação de ensino em vigor. Tipos de arquivo: corrente, permanente e semi-permanente. Escrituração escolar. Efetiva registros escolares em livros, fichas individuais para fins diversos, certificados, conclusões de curso, diários de classe. Existe uma tendência dos registros a serem digitados no computador em programas próprios e arquivados em disco rígido ou em disquete. Por questão de segurança, o acesso a esses programas deve ter uma senha e deve haver uma cópia atualizada desse arquivo. O secretário, por condições legais e regimentais, exerce uma ação ao mesmo tempo centralizadora e abrangente, porque o seu setor relaciona-se com todos os demais setores envolvidos no processo pedagógico da vida escolar. Pode-se esquematizar essa situação da seguinte forma: com a direção, assessoria executiva, coordenação e supervisão das atividades administrativas sob sua responsabilidade, harmonia de propósito e de princípios, com a inspeção ou supervisão, colaboração, apresentação de situação para ratificação ou retificação, com o corpo discente, atendimento direto sem intermediários, busca de soluções, com o corpo docente, elemento de ligação entre atividade pedagógica e administrativa, respeito à competência e aos métodos dos professores, postura ética, com os subordinados, orientação e supervisão das rotinas de trabalho estabelecidas, respeito às aptidões e às habilidades de cada um, com os pais e comunidade em geral, presteza e informações, busca de soluções, respeito ao sigilo profissional, com órgãos colegiados, subsidiar com as informações, formar o apoio ao bom andamento das reuniões. Levando-se em conta as atribuições de produção e guarda da documentação e de atendimento de todos os componentes da comunidade escolar, inclusive da comunidade externa, a secretaria deve-se colocar-se em lugar acessível, mas não devassado. É recomendável que seja um local agradável e de fácil circulação interna, que também facilite o trabalho da equipe, que precisa oferecer pronto atendimento ao usuário que comparece à secretaria, com o mínimo de prejuízo sobre outras funções.
A secretaria é um excelente local para manter um jornal mural que funcione como um pré-atendimento aos usuários e divulgue informações e notícias de interesse, assim como um local de passagem dos professores e funcionários para receber correspondência e notificar sua presença ou ausência da escola.